24E. Eles inverteram, né, a musculatura inserida. Então, é aí, 1 e 2 que estão corretas. 25. Meniscos são estruturas fibrocartilaginosas que desempenham um papel crucial na função biomecânica da articulação do joelho. Sem eles, a estrutura fica instável e propensa a lesões que podem levar a distúrbios crônico-degenerativos, causando incapacidade funcional e instabilidade articular. Em relação às lesões meniscais, assinale as alternativas abaixo. 1. Pessoas mais velhas apresentam incidência maior de lesões meniscais do que jovens, sendo que as lesões meniscais laterais ocorrem com mais frequência em atletas jovens e as lesões mediais em pessoas mais velhas. 2. Os procedimentos artroscópicos diminuíram os efeitos deletérios em relação às menissectomias por via aberta. Em razão deste avanço, os pacientes submetidos à artroscopia meniscal não apresentam déficits proprioceptivos e de força perceptíveis. 3. Esportes com mudança de direção, giro, sexo feminino, idade, índice de massa corporal, condicionamento físico, reconstrução tardia do LCA, são considerados fatores de risco para a lesão meniscal. 4. A estimulação elétrica neuromuscular é recomendada na reabilitação pós-operatória, assim como exercícios progressivos de mobilidade e treinamento de força para músculos do joelho e quadril. Vamos ver qual eles dão como, na 25, como correta no gabarito. Nós damos a opção C. As afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. Então, a 2 está errada. Vamos ver. Então, a 2 sobre os procedimentos artroscópicos, né? Então, independente de mesmo sendo um procedimento não tão invasivo, um procedimento bem mais tranquilo do que um movimento com cirurgia aberta, a gente vai apresentar déficits proprioceptivos de força, então, mesmo sendo menores, mas a gente vai acabar tendo esses déficits, não tem como fugir. Então, vamos para 26, continuando como lesões de menisco, agora falando da menissectomia. A menissectomia apresenta um alto risco de causar patologias degenerativas e instabilidade articular, em razão da alta incidência de lesões meniscais em atletas jovens de ambos os sexos. Preservar o menisco torna-se, então, de suma importância na reabilitação a curto e longo prazo. Em relação às suturas meniscais, analise as afirmativas abaixo. 1. As lesões radiais apresentam recuperação mais precoce que as lesões periféricas. 2. O fortalecimento dos isquiotibiais é limitado entre a 8ª e 10ª semanas de pós-operatório, para permitir a adequada cicatrização da sutura meniscal, devido à íntima relação anatômica da cápsula articular do menisco com esse grupo muscular. 3. Não é permitido realizar agachamentos nos últimos 60 graus por 8 a 12 semanas, e também deve ser evitado agachamento com movimento de torção durante pelo menos 16 semanas. 4. A localização da sutura meniscal é um fator importante na condução da reabilitação. Nas lesões periféricas, sugere-se carga parcial com muletas de 2 a 4 semanas, imobilização passiva e assistida desde o primeiro dia, evoluindo para 90 graus até a 2ª semana.
enquanto que nas lesões complexas, a carga parcial com o uso de muletas deverá permanecer entre 4 a 6 semanas. E a evolução da mobilidade é mais lenta também, podendo chegar até a sexta semana para a recuperação completa da flexão. Então, vamos analisar a correta. Vamos ver qual que o gabarito nos dá. 27, é 27? Não, 26. Opção B. Então, opção B, as afirmativas 2, 3 e 4. Então, somente a 1 está incorreta. Então, lesões radiais apresentam recuperação mais precoce que as lesões periféricas. Na verdade, é o inverso. Então, vamos para a questão 27. A questão 27 também foi anulada. E ela trata os testes, vamos ver. Ela traz questões ligamentares do joelho. Então, como ela foi anulada, vamos lá. Vamos para a 28. Nas lesões ligamentares de tornozelo, alterações locais e distais podem ser encontradas. Entre elas, podem estar presentes. Vamos ver as afirmativas. Fraqueza de glúteo, bíceps femoral e eretores da espinha. Déficit de controle postural, déficit de força de eversores, diminuição do tempo de reação dos fibulares. Vamos ver qual opção. No 28, opção D, opção correta. Então, opção D, todas as alternativas estão corretas. 29. Então, seguimos com ligamentos, né, lesões agudas de tornozelo. Tratamentos sugeridos nas lesões ligamentares agudas de tornozelo incluem crioterapia, ultrassom, uso de suporte externo como bandagem ou brace e apoio progressivo de acordo com o grau de lesão, drenagem linfática, mobilização passiva e ativa de partes moles e mobilização articular. Mobilização anteroposterior do talos, exercícios terapêuticos. Vamos lá, crioterapia em aguda sim, então opção. Ultrassom não, então opção 1 ou 2 não pode ter. Uso de suporte externo como bandagem ou brace, apoio progressivo de acordo com o grau de lesão também. Então, 1 e 3. Drenagem linfática, mobilização passiva e ativa de partes moles e mobilização articular. Essa mobilização articular que acredito que possa estar errada nessa questão. 5, mobilização anteroposterior do talos. 6 exercícios e 6 exercícios terapêuticos. Vamos ver qual delas ele dá como correta. 29. Opção C. Vamos ver, opção C. Então, é só 2 que ele dá como errada. Então, as demais ele dá como correta. Só 2, o uso de ultrassom, que não está indicado na fase das lesões ligamentares, na fase aguda. 30. A dor na articulação do quadril é comum em pacientes atletas e não atletas e pode estar relacionada a múltiplas etiologias, como o impacto femoroacetabular, estabilidade estrutural, rupturas labrais e acetabulares, lesões osteocondrais ou ligamentares, entre outras.
Sobre a avaliação cinético-funcional de um atleta com dor no quadril, as afirmativas abaixo assinale a correta. 1. Uso de questionários como o HIP Outcome Score, Copenhagen Hip and Groin Outcome Score ou o International Hip Outcome Tool podem estabelecer o grau de lesão cartilaginosa e substituir o diagnóstico por imagem. 2. O teste de Trendelenburger pode ser capaz de avaliar a capacidade dos músculos abdutores do quadril para estabilizar a pelve durante o apoio unipodal. 3. A presença de dor nos movimentos articulares de flexão, adução e rotação interna do quadril está relacionado ao impacto fêmuro-acetabular e lesões do lábio acetabular. Vamos ver qual ele está como correta no gabarito. Opção C. Vamos ver lá. As afirmativas 2 e 3 estão corretas. Então, a 1 está incorreta. Vamos rever a 1. Por que ela está incorreta? Os questionários eles são muito bons, eles devem ser utilizados. O problema foi aqui na construção da questão. Então, pode estabelecer o grau de lesão e substituir o diagnóstico por imagem. Essa questão, né, da substituição do diagnóstico por imagem é que acabou, então, transformando essa frase, né, numa frase incorreta, porque, né, eles não vão substituir esse diagnóstico por imagem, eles só vão entrar como um complemento na avaliação. Então, 31. O terapeuta do esporte deve considerar os achados de imagem e associá-los às disfunções cinético-funcionais para estabelecer seus objetivos e condutas. Em relação ao tratamento, né, de dor no quadril de atletas, assinale a alternativa correta. A. Condutas de mobilização articular são indicadas quando há suspeita de restrições capsulares que prejudicam a mobilidade do quadril. B. A mobilização dos músculos e fáscias pode prejudicar a mobilidade do quadril e são contraindicados para o tratamento de dor. Não. Na presença de déficit de amplitude de movimento da articulação do quadril, as principais condutas devem ser a orientação para atividades esportivas e o fortalecimento muscular. Não. As assimetrias de força muscular de rotadores externos dos quadris é normal nos atletas com dor nessa articulação e devem ser corrigidas na última fase de reabilitação em associação ao retorno do esporte. Não. As atividades que permitem condicionamento aeróbico com estresse limitado para o quadril incluem bicicleta estacionária, natação e uso de equipamento elíptico devem ser inseridos na fase final de reabilitação. Não. Então, para mim, a opção correta é a A. Vamos ver, 31. Opção A. Vamos para a questão 32. Síndrome do impacto subacromial do ombro tem mudado drasticamente na última década, sendo o termo adotado atualmente, né? E sobre esse tema, a gente vai ver as afirmativas. Então, o diagnóstico dessa síndrome pode ser feito usando uma combinação de testes clínicos. 2. Injeção subacromial com corticoides. Injeção subacromial com corticoides é indicada somente em casos de recorrência da síndrome tendo nível 1 de evidência. Acho que não. Acredito muito que não. Injeção de corticoides, na verdade, nunca é muito bom, nunca tem um nível de evidência muito alto. O tratamento, né, da síndrome é preferencialmente não cirúrgico, no entanto, quando indicada a técnica preferencial é a bursectomia. A bursectomia isolada tem o mesmo resultado clínico da bursectomia com acromioplastia. 4. A síndrome é mais comum em mulheres atletas com idade entre 35 e 45 anos do que em homens jovens.
5. São fatores associados à alta carga psicossocial, trabalhar com uma postura ergonômica de ombro durante a atividade laboral. Então, quais afirmativas estão corretas? Vamos ver a opção do gabarito. Opção E. Então, a 1 está correta, a 3 está correta e a 5. Então, incorretas estão a 2 e a 4. Continuando na mesma síndrome. Então, a patologia complexa, os inúmeros fatores, né? Em relação ao tratamento não cirúrgico nas fases essenciais dessa síndrome, então, analise a questão. As injeções de corticosteroides a curto prazo são mais eficazes do que de anti-inflamatórios não esteroides na redução da dor. 2. Terapias por ondas de choque são mais efetivas que placebo na melhora da dor e função em pacientes com tendinopatia calcária, mas não mais eficazes do que placebo ou outros tratamentos na redução da dor ou na melhora da função do ombro de pacientes sem deposição de cálcio nos tendões. 3. A cinesioterapia tem um alto grau de evidência no tratamento, sendo mais efetivo que nenhum tratamento para melhorar a função do ombro com exercícios focados, principalmente no manguito e nos estabilizadores de escápula. 4. Segundo as recomendações da Associação Ortopédica Holandesa, desejava realizar o movimento dentro do limiar da dor, enquanto que a imobilização rigorosa não é recomendada. Então, corretas, olha, eu ficaria com a 2, 3 e 4, opção D. Mas vamos dar uma olhada lá no gabarito. 33, a D. Então, 33, opção D. Somente a 2 e 3 e 4. Né, a 1 com a mesma coisa, igual à nossa questão anterior, quando fala da questão dos corticosteroides, eles não são muito eficazes, não, nessa síndrome. 34. A tendinopatia da porção média do calcâneo, que é a Aquiles, né, está entre as lesões por sobrecarga mais frequentes, relatadas na literatura. Sobre esse tema, a gente vai ver as afirmações abaixo. 1. A sua sintomatologia é mais referida em períodos de treinamento do que períodos competitivos. 2. É definida como uma lesão de tecidos moles causada pelo uso excessivo e relativamente comum para indivíduos ativos e praticantes de esportes. O risco de desenvolvimento é multifatorial relacionado com a interação de fatores intrínsecos e extrínsecos que levam à sobrecarga do tendão, como obesidade, diabetes, erros de treinamento e fatores ambientais. 4. Inúmeros estudos realizados sugerem que as mulheres são mais afetadas do que os homens, principalmente devido ao tipo de calçado utilizado. 5. A idade média dos pacientes é de 20 a 40 anos e o tempo de recuperação pode variar de dias a semanas, sendo normalmente curto. Então, acredito que seja a 1, a 2 e a 3 seria essa opção. Então, seria a opção B. Vamos dar uma olhada se sim. 34. Opção B. Isso aí. Então, opção B, que é a 1, a 2, 3 e 4. Então, a 1, 2 e 3. A opção 4 está errada, né? Que as pessoas tendem a acionar a correlacionar a lesão com o uso de salto alto, mas não em mulheres, mas não tem nada a ver. E também a questão da 5, na verdade, normalmente, não é normalmente curto o período de recuperação, pode levar até
anos na recuperação, né? Meses e anos, dependendo do quadro, se o quadro for crônico. Então, tem que cuidar isso. 35. Muito se fala sobre a fisioterapia baseada em evidências. Em relação ao tratamento fisioterapêutico de tendinopatia da porção média de calcâneo, né, de Aquiles, assinala a seguinte afirmativa. Então, é recomendada a utilização de elevadores de calcânio, assim como tala noturna e uso de órteses, pois são auxiliares na redução de dor e possuem um nível de evidência alto. 2. O programa de tratamento cinesioterapêutico deve incluir exercícios excêntricos e de alta carga e velocidade lenta, concêntrico e excêntrico. Para diminuição do quadro álgico e melhora da função. O nível de evidência para 3. O nível de evidência para a prescrição de exercícios de alongamento é baixo, no entanto, pode ser utilizado em pacientes que tenham amplitude de movimento de dorsiflexão de tornozelo limitada. 4. Devido à existência de evidência contraditória à utilização de laser terapia de baixa intensidade, não é recomendado um tratamento de pacientes com tendinopatia de calcâneo. 5. O uso de bandagens elásticas é fortemente recomendada para promover analgesia e melhorar o desempenho funcional em pacientes com essa patologia. Então, quais dessas estão corretas? Vamos ver qual o gabarito nos dá. 35, opção C. Então, 2, 3 e 4. Vamos para a questão 36, sobre o tratamento da fase inicial das entorses de tornozelo. Assinale a alternativa incorreta. O tornozelo deve ser imobilizado nas primeiras 3 semanas de tratamento. B. Não há evidência de que RICE, repouso, crioterapia, compressão e elevação isoladamente, ou a crioterapia ou a terapia de compressão isoladamente tenham qualquer influência positiva na dor, no inchaço ou na função do paciente. Portanto, não há papel para o RICE sozinho no tratamento. C. A terapia com exercícios deve ser iniciada o mais breve possível para recuperar a funcionalidade das articulações. D. As técnicas de terapia manual só não são aconselhadas em combinação com outras modalidades terapêuticas para melhorar o efeito do tratamento. Só são aconselhadas. Os anti-inflamatórios não esteroides podem ser usados para reduzir a dor e o edema. Eu ficaria entre a opção A e B, mas acredito que seja a opção A. Vamos ver. 36, opção A, que é a imobilização. A gente não imobiliza, né, entorse de tornozelo. Na verdade, o máximo que a gente faz é colocar uma semi-imobilização quando tem apoio, quando está caminhando com as botinhas. Então, a 37 também é de entorse. E, né, agora a gente vai falar sobre abordagens de prevenção de entorse e fala sobre a alternativa incorreta. A. Tanto a bandagem quanto o brace podem ser usados. A escolha do suporte funcional deve ser sempre baseada nas preferências do paciente. B. Abordagens preventivas de entorse representam um custo-benefício ruim. C. Tanto o treinamento neuromuscular como as órteses de tornozelo têm mostrado benefícios como investimento preventivo devido a baixos custos. D. Comparações entre as abordagens indicaram que o uso de brace é superior ao uso de bandagem e ao treinamento neuromuscular como opção preventiva. E o treinamento neuromuscular está associado a outros benefícios clínicos e não apenas a prevenção, que também deve ser considerada. Eu optaria pela opção A. Vamos ver. 37, opção B.
Vamos ver, opção B. Então, abordagens preventivas apresentam custo-benefício ruim. Então, abordagem, em caso, abordagens preventivas seriam um custo-benefício bom, né? Na opção, essa opção aqui A, porque é o que eu fiquei na dúvida, tanto a bandagem quanto o brace podem ser utilizados. A escolha do suporte funcional deve ser sempre baseada na preferência do paciente. Essa questão da preferência do paciente, não no tipo de... a gente sabe que, por exemplo, a D diz que há comparações entre as abordagens indicaram que o uso de brace é superior ao uso de bandagem. Então, já tem um consenso que o brace é superior à bandagem. Então, como o brace é superior à bandagem, o brace seria, então, a primeira opção. Então, né, na verdade, essa questão aqui, eu faria entraria com recurso. Por quê? Porque na própria questão, né, opção D, diz que o brace é superior à bandagem. E aqui nessa opção traz que tanto a bandagem quanto o brace podem ser usados e a escolha fica baseada na preferência do paciente. Mesmo sabendo que o brace é superior, fica meio estranho, mas tudo bem. Eu entraria com recurso, tentando anular essa questão aí. 38. Sobre as entorses laterais do tornozelo, de novo entorse. Assinale verdadeiro ou falso e marque a alternativa correspondente. A entorse pode causar distúrbios de propriocepção. Esses distúrbios parecem originar-se no sistema nervoso central e podem resultar em instabilidade funcional. Há uma diminuição no tempo de resposta do músculo fibular, possivelmente devido à lesão por tração do nervo fibular. Verdadeiro. Isso aqui da questão da propriocepção, acredito que seja falso, porque acredito que seja, a origem não seja no sistema nervoso central, mas periférico. Então, acredito que seja falsa, essa outra é verdadeira. Estudos recentes mostraram que os exercícios supervisionados oferecem os mesmos resultados em comparação com os exercícios não supervisionados. Acredito que seja falso. Déficits de força estão presentes após o entorse. Por isso, aconselha-se o tratamento funcional precoce e que deve abordar a propriocepção, o tempo de resposta muscular e a força muscular, possibilitando o retorno precoce à participação esportiva. Verdadeiro. Então, acredito que seja falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos lá. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos ver se é. Opção A. 38. Opção E. Vamos ver, então. Opção E. Então, A. Verdadeiro. Então, essa aqui trazem como verdadeiro, como distúrbio de sistema nervoso central e não periférico. Como a segunda opção, verdadeiro. A. Nessa terceira afirmação, falsa. E a última opção, verdadeira. Então, a única que eu não acertei, né? Segundo o gabarito, foi essa opção em relação ao sistema nervoso central. Vamos para 39, estamos acabando. Então, assinale a alternativa incorreta sobre o LES, que é o Leiden Error Scoring System. É um teste de salto bipodal. Então, opção A. Quanto a maior pontuação, melhor a execução da aterrissagem. Essa é sobre a análise incorreta, sobre a alternativa incorreta. B. Um estudo prospectivo evidenciou que uma pontuação maior que 5 é um fator de risco para ruptura de LCA em atletas jovens. C. A aterrissagem com os pés rodados para dentro exacerba fatores de risco associados à lesão de LCA. O LES é uma ferramenta validada em comparação ao sistema
de análise de movimento tridimensional e que apresenta boa confiabilidade intra e interexaminador. A versão simplificada, o LES-RT, permite a avaliação da aterrissagem sem necessidade de utilização da câmera de vídeo e possui 10 sistemas de pontuação. A questão errada é a opção A. Por quê? Porque quanto maior a pontuação, é pior a execução da aterrissagem, é pior a qualidade de movimento. Vamos no gabarito só para confirmar. Então, 39 é a opção A, e a gente já viu aqui que a 40 foi anulada. Vamos dar uma olhadinha rápida, então, na 40. Bastante questões anuladas nessa prova. E aquela que a gente discutiu há pouco também, acho que eu entraria com uma anulação. Durante o treinamento de equipe de basquete que você trabalha, o atleta sofre um entorse lateral. De novo, entorse. Como o atleta ficou impossibilitado de dar mais do que 3 passos, foi necessária a entrada da maca para levá-lo. Isso aqui é uma regra. A maca só pode entrar dentro do ambiente esportivo para socorrer quando o atleta não consegue dar mais que 3 passos sem dor, não consegue apoiar o pé no chão. Então, a maca para levar ao departamento de fisioterapia. Durante a avaliação, você percebe um forte dor no maléolo lateral e região do ligamento fibulatalar anterior. Qual seria a sua conduta imediata? Imobilizar a articulação do tornozelo, aplicar o protocolo RICE e encaminhar para o atendimento ortopédico para exame radiográfico, fazer uma bandagem compressiva, fazer crioterapia. Por que eu acredito que tenha sido anulado? O protocolo, normalmente a gente é o protocolo RICE, né? Só que a crio está dentro do protocolo, a bandagem compressiva está dentro do protocolo e imobilizar está dentro do protocolo. Então, acredito que por isso eles tenham, as outras opções estão dentro do protocolo, devem ter sido, então, anulada por isso, e também, realizar o protocolo, fazer a crioterapia, imobilizar, e também, conforme for levar para fazer uma radiografia, né? Agora nós vamos ver as duas questões discursivas. Então, são 2 casos, vamos lá. Chegou no seu consultório um paciente praticante de basquete há 5 anos, um relato de dor no ombro há 3 semanas. Nega traumas e histórico de dor na região. O paciente é supervisor de um setor de montagem de carros, realiza a inspeção manual da montadora com a elevação do ombro acima de 120 graus. Em sua avaliação inicial, você constatou que a ADM de flexão do ombro com coniometria foi de 100 graus apenas, no lado afetado. Baseado nas evidências atuais, indique quais são as principais medidas que devem ser tomadas neste caso e quais testes você realizaria para confirmar o diagnóstico. Esse quadro é bem interessante porque, na verdade, o que ele nos traz é primeiramente a questão do basquete, mas o que provavelmente está ocasionando essa dor dele, essa sobrecarga no ombro, é o esforço repetitivo realizado na sua atividade laboral e não no seu esporte que ele realiza ali há pouco tempo, em relação à atividade, né, que ele realiza no trabalho. Então, essa sobrecarga provavelmente é a realização do manguito rotador, né, como ele realiza o movimento acima da cabeça, provavelmente pode ter um pensamento ali do manguito rotador. Então, faria testes de manguito rotador, né, faria testes testes de pontos gatilhos miofasciais também, e seria basicamente seguindo nessa linha que eu ia ficar nessa questão discursiva, de que, na verdade, o basquete não é o motivo pelo qual, mas a questão, né, ou uma associação, de repente, falar, mais a questão da atividade laboral associada ao basquete. Ambos trabalham, então, muito com o ombro, né? Então, o basquete é um esporte de overhead, utiliza, então, é uma sobrecarga, né, acima da linha do ombro e mais atividade que realiza laboral. Essas duas sobrecargas, então, né, levaram, consequentemente, a esse quadro. Então, eu avaliaria, fazendo os testes de manguito rotador, avaliaria também questões de força muscular de todo o membro superior, faria a palpação para ver se existia um trilho, a avaliação dos trilhos miofasciais e a avaliação dos pontos gatilhos miofasciais que poderiam também estar gerando essa dor no ombro. A segunda questão, vamos lá. Na ausência de contraindicações, a mobilização articular e as manobras miofasciais podem ser
indicadas. Quando há suspeita de restrições capsulares, musculares ou de face que alterem a mobilidade do quadril. Desta forma, descreva 3 condutas para um atleta com restrição da cápsula posterior da articulação do quadril, déficit de rotação interna por encurtamento de rotadores externos do quadril e menor flexibilidade da cadeia posterior do tronco e membros inferiores. Bom, como o próprio enunciado traz, ele quer que trabalhe mais na linha da terapia manual. Eu descreveria, então, manobras de Maitland para ganho de mobilidade ali do quadril, né? Ganho das questões de restrições capsulares ali para ganhar movimento ali do quadril. Poderia também descrever técnica de Mulligan para ganhar especificamente, né, a parte ali dos rotadores ali da déficit de rotação interna, né? E trabalharia também, né, muito em cima da parte de liberação miofascial, fazia toda a liberação, né, do trilho miofascial superficial posterior, desde lá da planta do pé, pegaria a panturrilha, posteriores de coxa, glúteo, eretores da espinha, então faria toda a liberação. Também poderia trabalhar com o trilho miofascial funcional, né, posterior também. Então, também faria toda essa liberação ali desses trilhos miofasciais. Então, seguiria nessa linha, manobras de Maitland, manobras de Mulligan, e trabalharia, então, com a liberação miofascial. Poderia associar um dry needling ali, que eu trabalho, também poderia fazer um agulhamento a seco de pontos gatilhos ali dessa articulação do glúteo, do piriforme, que também provavelmente também estão gerando restrição ali do movimento dessa articulação. Então, trabalharia, né, responderia a questão nesse sentido. Então, pessoal, nós estamos, então, vou parar aqui a apresentação. Então, eu gostaria de agradecer vocês estarem conosco nesse nosso curso. Muito obrigada, né, por vocês ficarem conosco até o final desse curso preparatório. Desejo para vocês toda a sorte do mundo. Vocês vão, né, muito bem nessa prova. Qualquer dúvida, sempre à disposição de vocês. Então, vocês podem ter, né, como vocês observaram ali, nós tivemos bastante questões de LCA, bastante questões de entorse de tornozelo, bastante questões de dor acetabular, né, síndrome da dor do acetabular, né, trocantérica, então a dor trocantérica. Tivemos também a questão da dor ali também ocasionada pela dor patelofemoral. Então, tivemos lesões, né, entorse de tornozelo. Então, essas lesões é bem importante o estudo. Da parte de cursos eletrofísicos, acredito que focar na laser terapia, que vai ser, acho que vai cair bastante. Então, entorse, LCA, dor patelofemoral, né, tendinopatias, principalmente do tendão aquileu, e acredito que vão ser mais ou menos a seguir mais nessa linha. Terapias manuais, acredito que vai vir forte, o controle de carga, então a parte de controle de carga também é importante. Boa sorte, espero que vocês consigam aí alcançar a nota da prova objetiva, juntar com a parte de
análise de currículo, né, da parte de prova de títulos e, e conseguir, então, o título de especialista em fisioterapia esportiva, tá bom? Tchau, tchau, e até um próximo curso aí, nós estaremos juntos.